Susi. Lá vem. Bom dia, pessoal. Meu nome é Alice Alves, sou aluna do Pedro do nono ano MP. Estou aqui com Pedro do nono B. com convidados especiais, professor Marcos Paulo e professor Israel. Eu pergunta, vamos para começar então no contexto histórico da cidade de Igandu. Eu queria saber quais são os marcos históricos da nossa cidade de Igandu. Bom, pessoal, que bom que estamos aqui nesse bate-papo, né, em um podcast muito especial, porque nós estamos falando agora sobre o aniversário de Igandu, sobre a história de Igandu, sobre a geografia de Igandu. E para que a gente possa falar sobre isso, é necessário que a gente tenha essa correlação com o que está acontecendo na escola, já durante um projeto de décadas, né, que nós estamos trabalhando isso aqui, e vamos mostrar, na verdade, um relato de uma linha do tempo, de como é realmente essa história, porque a história de Igandu, Marcos Paulo, é uma história que é contada por grupos políticos. E aí o que é que acontece? Nós temos várias histórias de Igandu. Uma história contada, né, pela família Libânio, uma história contada por um grupo ligado ao grupo de Eliseu Leal, e que alguns personagens de um lado e de outro somem da história. E aí a gente precisa juntar esse contexto histórico, resgatar alguns nomes, para que nós não venhamos a pecar na falta de nomes que foram importantes no contexto histórico do município de Igandu. E aí ele veio com essa pergunta, né? A pergunta que fala sobre a questão desse contexto histórico, desse contexto geográfico do município de Igandu. Porque Igandu, ele tem uma linha que fez com que esse desenvolvimento chegasse de uma forma contundente, que foi, na verdade, na minha humilde concepção, na concepção do nosso entrevistado na semana passada, doutor Mauribano Neto, né, que foi a BR-101. Nada do que foi feito se fez sem a BR-101. Perderíamos a economia, perderíamos o crescimento geográfico, o crescimento populacional, o crescimento do comércio, se não houvesse a BR-101. E isso, diga-se de passagem, só aconteceu por uma jogada extremamente inteligente e política do ex-prefeito Eliseu Leal. Por que isso? Porque quando Eliseu ele se tornou prefeito, ele fez ali o lago, né? Isso foi no primeiro mandato dele, fez o lago, fez aquela organização. Você sabe como é o nome desta avenida, daquela praça do Lago Azul? Quem sabe? Praça Mário Andreasa. Você sabe quem é Mário Andreasa? Mário Andreasa é o ministro dos transportes, que Eliseu chamou ele para vir a Igandu, dizendo: vou fazer uma praça com o seu nome. E aí Mário Andreasa veio com todos os lauréis, com todas as festas para esse evento. E aí ele ficou tão maravilhado com o recebimento, a recepção de Eliseu em Igandu, né, da vinda dele, que perguntou a Eliseu: o que é que você quer que eu vá diante do presidente para pedir por você, para pedir por Igandu? Ele disse: eu quero a BR-101 passando em cima da cidade. Isso. E aí é que muda o contexto, porque essa BR-101 ia passar por Ituberá, por aquela região de Ituberá. A gente ia perder muito. E aí esse contexto traz uma parte que eu sei que Marcos Paulo vai falar com toda a veemência e conhecimento,
que é a questão da territorialidade. E aí, a partir desse momento é que vocês vão perceber o quanto esse contexto da economia, da geopolítica de Gandu, toma iniciativas grandiosas a partir do momento da chegada da BR-101. Bate palma. Show de bola! Mais uma vez aqui, hoje é dia 26 de julho. Eu quero agradecer aqui a toda a bancada democrática, os alunos do nono ano, da turma da manhã, da turma da tarde, que fazem parte. Agradecer ao professor Márcio, que está na coordenação brilhante desse trabalho, porque nada acontece aqui se não tiver uma parceria, um trabalho de equipe. Falando aqui, vou mandar alô para Cíntia Almeida, para a nossa coordenadora Cíntia Almeida, vou mandar alô também para a diretora Cíntia, as nossas vice-diretoras, e a Escola São Isidônio sai em movimento de vanguarda. Verdade. Estávamos no curso de capacitação e o professor essa semana disse, olha, o que vai acontecer é que vocês têm que produzir um podcast. E eu disse, na Escola São Isidônio já existe um podcast. E parabenizar aqui, em mais uma oportunidade, o professor Israel Leal, pesquisador, família, base e uma pessoa que conhece da territorialidade da região e da formação e edificação dos contornos que deu origem à cidade de Gandu. Eu vou fazer só um contexto aqui de observação. Ó. Quando Eliseu Leal trouxe a BR, Mário Andreasa com Eliseu Leal, trouxe a BR-101, ele trouxe custos altos. Repare só. A BR, passando pela região da Pedreira, para passar em Gandu, ela vem ali na região da Paineiras, da Emibânio, e sobe a região da Pedreiras e teve que fazer um viaduto para ligar a região da Pedreira até essa região de cá de baixo para dar acesso mais aqui uns 4 km de Gandu, 3 km de Gandu, ali onde está a fazenda do pessoal da família Barbosa, Nacionilho, aquela região ali toda, foi ligada por um viaduto que custou muito caro, não estava dentro do projeto que o governo queria fazer. Então, nós temos duas bacias hidrográficas, a do Rio Pratigi, para a região de Baixo do Norte, a água que cai para a região de lá vai para o Rio Pratigi, e da cabeceira de Caio Pedreira para cá, que ela vem para a região do Rio das Almas. E Eliseu conseguiu, junto com o Mário Andreasa, esse custo a mais na BR. Essa volta poderia ter sido feita, professor, por cima da cabeceira de onde é a região dos macacos. Por quê? Porque a BR sempre é edificada em regiões altas para evitar as enchentes, as intempéries da chuva. Ela poderia vir subindo, cortando em regiões mais altas. Não. Ela desceu no momento daquele viaduto, pega em região de Baixada, entra numa região de Gandu para Venceslau, onde teve que gastar muito material para colocar a BR-101 no patamar mais alto, para evitar, no caso de enchente, e o volume das águas. Então, citando o que você falou, foi uma jogada de logística, estratégia. Ele muito sábio, ele sentou com o Mário Andreasa, o pessoal aqui no Gandu acolheu ele muito bem, ele comeu e bebeu do bom e do melhor, porque Eliseu Leal tinha já um posto de Eliseu tinha uma logística de entender de posto de combustível, restaurante, pensão, pousada, comida. Ele já entendia disso. Por que Eliseu entendia? Porque Eliseu não era um cidadão ganduense. Eliseu era Gandu, Eliseu era Bahia, mas ele era Brasília. O acesso dele a Brasília era tão fácil e tão frequente que ele tinha mais força política com o governo federal, com Brasília, do que com seu querido e amado adversário político, Antônio Carlos Magalhães. Que Antônio Carlos Magalhães foi o maior político, porque Eliseu não viveu. Se Eliseu estivesse vivo, com certeza a CM teria um grande opositor, se não um político maior, porque na hora do microfone mesmo, a CM dava umas tremedeiras e Eliseu botava o pessoal para chorar. Só essa parte para lembrar da importância de Eliseu, que ele tinha uma ligação com Brasília e na Bahia
ele comia motosserra no pé de cacau na base, assim, ó. Isso o Brasil todo conhece. Isso sem falar, vou contar uma história aqui, que quem me contou foi o Joel Cavalcante. Show de bola, Joel Cavalcante, grande jornalista e comunicador. Olha, Joel falou que uma certa vez ele estava com Eliseu e aí foi para Valença. Quando ele chega em Valença, eles eram candidatos a deputado estadual. E a CM estava no palanque. E aí quando ele chegou, e aí ele queria falar no palanque, a CM disse: não, você aqui não fala não. Aqui o deputado aqui é fulano, ciclano, você não. Aí ele disse: Joel, bota o carro de som do lado. Aí ele foi do lado, conseguiu botar o carro de som do lado do palanque. Ele sobe no carro de som e disse: eu sou deputado, não é do governador não. Eu sou deputado do povo de Valença. O povo de Valença doidou. E foi um dos deputados que teve uma grande votação em Valença, e por isso se tornou deputado estadual, né, pela votação que ele tinha aqui na região, mas especialmente também pela votação que ele teve em Valença, porque ele peitou Antônio Carlos Magalhães. E Antônio Carlos não gostava desta liderança positiva de Eliseu. O povo tem que saber disso, a juventude tem que saber isso, os novos estão vendo isso agora, e os mais velhos também estão quietinhos, aí eles estão falando a verdade, porque Eliseu, ele estava 100 anos à frente de sua geração. Vou repetir, Eliseu viveu 100 anos à frente de sua geração, visionário. E aí o que ocorre? Ele teve um destaque enquanto militante, deputado estadual, mas ele viu que a Assembleia Legislativa ficou pequena. Porque na política estadual, os arranjos e arrumações acontecem de tudo. Então, o Antônio Carlos Magalhães não gostava da presença do Eliseu, nem em Gandu, nem em Salvador, ao caso contado por Joel Cavalcante, em Valença. Ele não gostava da presença de Eliseu. E outro fato, Israel, a nossa região, ela sempre revelou para governadores do estado. Quer ver? Lamanto Júnior, de Jiquié, tivemos César Borges, recente, Jiquié, Paulo Souto de Canavieiras, mas a gente tem um histórico aqui de lideranças do sul do estado, porque o cacau era a maior potência da região. Para pagar os funcionários do estado da Bahia, tinha que esperar o dinheiro do Porto de Ilhéus. Léo Lamanto falou isso, que o pai dele, Lamanto Júnior, para pagar os funcionários servidores públicos do estado da Bahia, esperava a arrecadação de ICMS do Porto de Ilhéus. Quando saiu o dinheiro do cacau de Ilhéus, é que pagava os funcionários do estado da Bahia. Então, a nossa região tem uma vocação política muito intensa. E Eliseu foi aluno do Colégio Telegídio. O Colégio Telegídio formava estadistas. Ele era membro, criado e filho da primeira Igreja Batista. Filho de Juvencio Leal, também chamado por Juvencio da Farmácia. Eliseu falava fluentemente 3, 4 idiomas. Eliseu falava fluentemente 3, 4 idiomas. E tinha a oratória, a retórica dos maiores oradores do Brasil. Cria de Carlos de Bois, Estela Câmara de Bois. E aí a CM era muito bom articulador. Mas na hora que Eliseu, que também sabia articular, pegava o microfone, a CM não podia dividir espaço com ele, porque Eliseu tomava a cena, o público e as palmas eram para Eliseu Cabral Leal, e a CM tinha que fazer careta ou bater palma junto, ele não batia palma, ele ficava. Então Eliseu é o brilho de nossa região, que infelizmente saiu do nosso contexto, mas nós não tiramos e Gandu não tira Eliseu do seu coração. Pelo seu trabalho, pela expansão territorial, Eliseu abriu posses, Eliseu abriu bairros, Eliseu doou terrenos, Eliseu chegava e comunicava perto com o povo, era muito receptivo, um homem muito bem vestido, um homem muito bem
trajado, muito perfumado, e aí fazia sucesso por onde passava, mas acima de tudo, pelo seu potencial. Então o Carlos Magalhães não gostava dele não. Muito boa de saber essa parte do uma marca histórica, essas coisas assim, que as pessoas acham às vezes que todo mundo vai lá jogar como nas cidades, mas tem uma coisa atrás disso tudo. Eu sei que a gente vai saber muito mais aqui. A segunda pergunta que eu tenho é falar quais foram os principais eventos que levaram a essa fundação. Show de bola! Eu vou fazer só uma cutucada aqui, professor, rapidinho. Gandu é o seguinte, Gandu teve um deputado, nós tivemos um deputado, filho de Grapiúna, por nome, um médico, Dr. Nelson Davi Ribeiro. Nelson Davi Ribeiro casou-se com Yolanda, filha de Esmeraldino Lisboa e Tamari, do primeiro casamento de Esmeraldino. Nelson Davi Ribeiro é chamado de deputado emancipacionista. Ele era a favor de que tinham duas rodovias, rapidinho. Tinha a BA-001 que ligava as cidades do litoral é Cara Leste, de Nazaré, a ilha de Itaparica, Baía de Todos os Santos, passando por a região de Valença, passando por Ituberá, Camamu, edificou a BA-001. A outra estrada que foi criada, com o nome 002, foi ligando Aratuípe a Gandu. Posteriormente, essa rodovia BA-002 passou a se chamar BR-101, com algumas mudanças, né? Ele chega aqui, sobe Gandu, passa pelo Rio de Alvo, passa pelo Gandu, sobe Venceslau até Holândia, Tancredo Neves, que pertencia a Valença, entroncamento de Valença, e aí dá uma quebrada à esquerda, uma subida, no sentido Santo Antônio de Jesus. Aí parte para Cruz das Almas, entroncamento de Feira. Então, nesse contexto, a cidade de Gandu, estes distritos que estavam crescendo na cabeceira da mata, aqui em Nilo Peçanha, o pessoal de Nilo chama a gente assim, ó, lá na cabeceira da mata, Gandu, Itamari, Apuaré, Bibiá, Pirapitanga. O pessoal do lado de baixo de Pratigi diz lá na cabeceira da mata. O pessoal de Valença diz assim, ó, lá na cabeceira da mata. Então, a visão é de que existe a BA como Baixo Sul hoje, perto da identidade, BA-001, que é o povo beiradeiro que está no mar, e o povo da BA-002, que se tornou BR-101, que é o povo das cabeceiras, nós somos chamados, né? O povo da mata, o povo das cabeceiras, chama de Papajaca, essa briga de Ilhéus e Itabuna, sai até lá frente do Facão. O pessoal de Ilhéus chama o pessoal de Itabuna de Papajaca, e a galera de Itabuna chama a galera de Ilhéus de outro nome lavrado. Então, Itabuna também surge por causa da BR, que Israel falou. Santo Antônio só é cidade, só é potência por causa da BR. Eunápolis era distrito de Santa Cruz de Carvalho, só virou o que é hoje por causa da BR-101. Cruz das Almas, por causa da BR. Então a BR, ela costurou logisticamente um novo traçado, que é uma rodovia do Brasil, e edificou o que é o município de Gandu hoje, que é um município próspero, que converge em várias cidades da região, Piraí, Nilo Peçanha, Pirapitanga. Nós temos alunos aqui de Pirapitanga, nós temos alunos aqui no Céu do Banho, de Piraí do Norte, nós temos alunos aqui de Tamari, nós temos alunos de Nova Biá. Gandu congrega todas essas cidades, não só economicamente, socialmente, mas também do ponto de vista educacional. Todo mundo vem para cá. Gandu é grande, como diz o nosso querido amigo, Gandu é Gandu. Quem disse isso para o Rezinho? Eu mando um abraço para o Rezinho aqui, um beijo no coração de toda a família. Gandu é Gandu. Por que Gandu é Gandu? Porque o Gandu é um município em dimensões pequenas, mas que circula muito dinheiro. Circula muito e tem uma população que flutua. A gente não pode ver Gandu somente quem mora aqui. A gente tem que entender Gandu quem vem comprar, quem vem prestar um serviço que eles vêm aqui, médicos, advogados, enfermeiros, clínicas particulares. Nós temos hoje Gandu dentistas. Então Gandu hoje ela evolui na pessoa. Está num patamar onde chama a área de influência de Teolândia, de Tancredo Neves. Os meninos de Tancredo Neves de manhã vão para as escolas particulares, do CETEP. Os meninos de Teolândia vão para o CETEP, escolas particulares, escolas públicas. E a região toda bebe da água do Gandu. Gandu é a
mercado regional, que o Duval falou aquilo ali brilhantemente, né? Gandu ligando, 101 aqui, a outra 116 lá. A gente está bem mais estreito, 100 km daqui para Jigueira. Está 101 para 116. Então nós estamos numa área estratégica, num ponto estratégico. E temos que explorar para o Gandu, não só a capital do cacau. Ontem eu fiz um comentário na página de Sérgio. Sérgio, que vai enviar uma abraço para você. Sérgio disse assim, professor Sérgio, secretário da Educação. Ele disse assim, ele estava numa fábrica de chocolate em Ibiá. O povo de Ibiá está produzindo chocolate na roça. Que é isso que ele tem que fazer. Eu disse, o cacau é o nosso patrimônio. O chocolate é a nossa liberdade, ou libertação. Porque a gente precisa produzir chocolate e não só vender as abelhas de cacau. Muito bom, muito bom. Chocolate, Show de bola, Alice. O chocolate é um dos produtos mais desejados do mundo. É maravilhoso. Eu, quando era alérgica de chocolate, tinha essa questão de não podia você matar com cacau. Também era assim. Depois passou essa alergia. Passou essa alergia, era toda a problemática. E voltando à pergunta, quais foram os principais eventos que levaram essa afirmação? O evento, só que fiz o raciocínio só para fechar. Na minha visão aqui, eu abri espaço para o Israel, que o bom aqui é essa parceria. Não tem aqui, quem tem que aparecer é o Célio Libânio. O que é maior do que todos nós é o Célio Libânio. Então aqui é o Célio Libânio. A gente, na hora de fazer a arrumação aqui, não, essa daqui não, isso não pode, não pode. Isso é de todo time de futebol antes de entrar em campo, é assim. O cara vai ser talvez agora. Todo time, quando se organiza, é assim. Mas na hora que joga, que fecha a camisa, a gente joga pela direção, a gente joga para a coordenação, a gente joga para ganhar. Porque Célio Libânio é nome de vitória. E a gente não está aqui para brincadeira, a gente está aqui para fazer a coisa séria. Eu vejo que um dos pontos, o que gerou essa possibilidade de Gandu foi a BA-002. Porque todos esses municípios da BA-002 que foram edificados numa antiga rota de torpedos, eles precisavam, eles eram um caminho de passagem. Então, a localização de Gandu, com essa observação que Israel falou, com essa aproximação da BR em cima, passando do lado do lago, foi toda a diferença em nossa história. Se Ibirapitanga, professor, tivesse isso, Itamaraty não seria maior que Ibirapitanga. Entretanto, a BR-101 passa 4, 5 km de Ibirapitanga, Ibirapitanga ficou parada no tempo. Ela não, se a BR-101 passasse em Iraí do Norte, Iraí seria o que Gandu é hoje, talvez, né? Seria o que é hoje. Então, na minha visão, a questão geográfica dela, a localização de Gandu geográfica, no advento da passagem da BR-101, e antes, como ligação da Bahia de Todos os Santos até Gandu, a BA-002 e a BA-001 contribuíram para que essa região se tornasse uma área central e uma área estratégica. Como fosse o centro, cara. Justamente. Essa centralidade de Gandu, com a vinda da BR-101, é o que fortaleceu tanto a sua economia, fortaleceu a agricultura, fortaleceu o comércio local. E uma situação que para mim foi uma sacada do ex-prefeito Neco Canguçu foi a fala dele no momento em que ele trouxe o CETEP para Gandu. Porque o CETEP não era para vir para Gandu. Não existia condições para o CETEP vir para Gandu, porque precisava de um número suficiente de habitantes para que o CETEP viesse para Gandu, que o nome antes não era CETEP, era Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Então, quando perguntavam qual é a população de Gandu, não tem condições da escola Modelo Luiz Eduardo Magalhães, porque precisa de um número maior. Qual era onde tinha essa escola? Santo Antônio de Jesus, que tem 130 mil habitantes. Gandu, hoje, 32, 33 mil, é a base mais ou menos que está Gandu. Ipiaú também, né? Ipiaú. Então não tinha como vir. Então, qual foi a sacada de Neco Canguçu? Nós somos um polo, nós somos um centro aonde
Venceslau vem estudar aqui, Itamari vem estudar aqui, Ibirapitanga, Piraí do Norte, Teolândia. Então nós somos o centro, então a gente precisa disso para que os nossos alunos da região sejam contemplados. Isso ajudou bastante. Então essa sacada de Necrosul vai trazer, pronto, a partir daí, Gandu desse momento deixou de ser visto apenas como uma mera cidade, mas como um polo, né, da micro-região, onde essas 5 cidades compram aqui no comércio, têm uma ligação com a cidade, com a educação da cidade. E por falar da educação da cidade, um dos marcos que eu acho assim importantíssimo foi uma lei que começou no Ceres Libânio. Ceres Libânio, gente, é o início de tudo. Todas as situações pedagógicas que acontecem na educação do município de Gandu inicia aqui no Ceres Libânio. Vou contar um caso aqui para vocês. Primeiro, antes de se falar na história dos afrodescendentes, antes de se falar na questão dos quilombolas, como uma situação pedagógica e educacional, Gandu, através do Ceres Libânio, deu início a isso. Nós tivemos uma viagem que nós levamos os alunos de Gandu, daqui do Ceres Libânio principalmente, que foi o carro-chefe, levamos para o quilombo da Ponte Nova em Itamari. E nós tivemos a oportunidade deles conhecerem a forma rústica. Tiramos fotos, fizemos um trabalho de campo para que eles tomassem conhecimento do que é, sobre a história, sobre a vivência dos quilombolas da Ponte Nova. E uma coisa muito interessante, porque Ponte Nova não é só um quilombo de afrodescendentes, é uma junção de afrodescendentes e índios. Por quê? Porque o patriarca era neto de escravo e a matriarca era indígena, era filha de índio, e eles se relacionaram e tiveram filhos com características de afrodescendentes e filhos com características de índio. E aí nós tivemos essa oportunidade de conhecer. Na segunda vez que o Ceres Libânio já foi agora, no secretariado de Wendel Leite. Um grande abraço ao secretário Wendel Leite, né, que é um dos colaboradores desse trabalho aqui, né, do nosso podcast Além da Notícia, certo? Está fazendo um trabalho, uma colaboração desse trabalho, e um trabalho do EPEJAI aí que está muito bom, né, onde as pessoas que deixaram de estudar estão retornando para o estudo. Parabéns, Wendel Leite, secretário de Educação, você é um marco na educação do nosso município. Mas vamos continuar. Aí, em 2017, nós pedimos ao Wendel para conseguir um ônibus para levar o pessoal para a Ponte Nova novamente. Por quê? Porque houve modificações no quilombo da Ponte Nova. O que foi que teve? O governo do estado começou a fazer casas populares lá. Isso. E aí, quando nós chegamos, já estava nas construções. Por quê? Porque as casas de lá eram casas de taipa. E aí, o que acontecia? E se escondiam os besouros, barbeiros, e muitos dos quilombolas estavam morrendo com doença de Chagas. E aí, o governo do estado, né, com Rui Costa, começou então a fazer as casas populares. E aí, desfizeram das casas, fizeram as casas novas para que os moradores estivessem lá. E nós, do Ceres Libânio, fomos a primeira escola a visitar esse quilombo. Nem as escolas de Itamari nunca foram lá. Mas a escola Ceres Libânio foi pioneira.
pioneira. E aí, na segunda, nós já levamos pessoas de outras escolas para conhecer, mas quem foi o carro-chefe? Escola Ceres Libânio. Certo? Então, quando isso se tornou uma lei para se colocar no currículo, Ceres Libânio já estava à frente. Muito à frente. A questão da escola e da geografia do município de Gandu. Tá tudo certo aí? 30 minutos. Pronto, vamos fechar aí, 30 minutos. Sobre a questão da geografia e da história do município de Gandu, que é um marco também importante. Nunca se fez isso, contar a história e a geografia de Gandu no período do aniversário. Contava assim, vamos falar um pouco da história, aquela história que, se fosse oposição, falava só da família Libânio. Se fosse da situação, falava aquela história contada pelo grupo de Eliseu. E aí houve um aprofundamento da história, uma junção dessa história para não perder nomes de famílias importantes. E aí eu sempre lembro de você quando eu falo das famílias. Por quê? Porque Marcos Paulo me ensinou uma coisa muito importante, que na época as famílias eram consideradas como um patrimônio histórico mesmo, de tal forma que existia honras entre uma família para com outra, mesmo que as famílias fossem oposição, né, partidárias, mas existia uma honra entre as famílias, família Libânio, família Leal, a família Monteiro, e assim sucessivamente. Eram várias famílias que faziam parte desse contexto. Hoje, depois que, né, começou a chegar esse pessoal de fora, e aí se tornaram grandes empresários e tal, então tentaram desconstruir, e eu não sei ainda porque não existe uma história oficial sobre Gandu. Está na hora de se montar um livro, uma história oficial de Gandu, quebrando essa questão de nomes de oposição, nome de situação, não, criar uma história verdadeira para que os nossos netos, os nossos bisnetos possam ter o acesso sobre a história e conhecer realmente as famílias tradicionais. Isso seria um grande marco, né, para o município de Gandu nessa questão. E aí, nós solicitamos isso, né, ao nosso querido secretário, o Wendel Leite, secretário de Educação. Você, Wendel, que tem essa mentalidade, certo, ampliada sobre a educação, sobre uma visão de Gandu, sobre uma visão de mundo, você é a pessoa ideal para que possa trazer essa realidade para os nossos municípios, fazendo com que exista um livro que conte essa história de Gandu. São grandes historiadores que existem em Gandu, grandes geógrafos que existem em Gandu, para que a gente possa fazer isso dentro da área de humanas. E isso a gente teve esse apoio total da professora Clenilda, que sempre, desde 2014, se eu não me engano, ela sempre estava trabalhando com a gente, né, na linha de ciências humanas, na articulação de ciências humanas, e que ajudou muito a alavancar, né, a história e a geografia do município de Gandu, através do Ceres Libânio, que depois se tornou um marco tão importante, que foi o RCG. O RCG, a história e a geografia de Gandu, diga-se de passagem, foi uma colaboração do trabalho do Ceres Libânio, dos professores do Ceres Libânio, certo? Que já tinha feito esse trabalho, uma pesquisa de campo, e que foi feito com essa base no RCG. 2020, quando teve a pandemia, né, nós fizemos aí, pela primeira vez, foi falado sobre a questão da geografia de Gandu, porque vocês falavam da história, mas não se conheciam tanto da geografia. 2020, pandemia, aí a tecnologia nos fez levar tantas pessoas para conhecer um pouco da geografia. Show de bola, vamos esperar Pedro aqui, que nós vamos no remate. Só um pouquinho, espera aí, só um pouquinho, que só tem uma perguntinha aqui para a gente fazer conhecer e fechar aqui. Fala, Pedro. Voltando para o território geográfico de Gandu, eu queria que o senhor falasse sobre a ocupação do território de Gandu, que foi formada por grandes frentes como o litoral, o Vale do Jequitinhonha, Médico das Pontas e a região de Ligatória.
Jabaquara. Rapidinho, que o tempo está curto, agora 5 minutos para ficar a bola quicando. E no próximo a gente concluir esse assunto. Vai, isso aqui é um assunto para 2 horas de programa. Vai, pá. Gandu, Israel, como você falou. Gandu, ele parte da questão do litoral. Porque se Cabral chegou há 500 e tantos anos atrás em Porto Seguro, ele não foi para o Espírito Santo nem Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, foi descoberta em 1502. Ele subiu, os portugueses subiram de Porto Seguro para Ilhéus, de Ilhéus para Tinharé, onde está a região do Cairu. E a gente pertencia à capitania São Jorge dos Ilhéus. No início, leva o nome de São Jorge dos Ilhéus, mas a sede não foi lá em Ilhéus, porque lá era fácil para os piratas matarem e dizimarem a população portuguesa que se formava. Aí eles tiveram que vir para cá, para a região de Ilhas, a ilha de Tiaré. Aqui tinha um índio bravo, ele é tanto que nós falamos Tupi e Guarani na América do Sul, e o índio Aimoré, ele tinha uma língua própria, separada do Tupi e do Guarani. Ele era um índio territorialista, outra coisa interessante, João. Nós estamos na bacia hidrográfica do rio Cachoeira e Itabuna, olha que é água, mato, flora e fauna, né? Se tem água, se tem mata, tem bicho, tem comida, tem peixe. Rio Cachoeira, o rio Jiquiriçá, Rio das Almas, Rio Pratigi, Rio das Contas. Então, a nossa região sul, ela era a entrada para que as expedições portuguesas, para não se perder, você tinha que ir rio abaixo, como diz Delbrando, rio abaixo, rio acima. E nesse contexto, do litoral vieram os Lisboa. Os Lisboa eram donos de cartórios. Por isso que a família Lisboa registrou, porque eles eram donos de cartório. Chegaram aqui na região de Gandu. Lá em 1897, 1898, eles registram em 1903, porque o Lisboa não morou primeiro aqui. Quem morou primeiro no ano de moradia foi o pessoal do Paó, da família de Gregório Costa. Mas os Lisboa com cartório, os Libânio também com cartório, Sérgio Libânio, era filho do tabelião de Nilo Peçanha. Nilo Peçanha e Tuberá era distrito de Nilo. Com a emancipação de Tuberá, os Lisboa vieram demarcar a parte da cabeceira aqui, divisando hoje o que é Ibiá e também a região de Tamari. Então, os Lisboa, eles vieram demarcar terra porque acharam terra vermelha, Massapé e Barro Vermelho, nessa região, Jabaquara, Itamari, Gandu, tem, você tem ideia, esses dias estava passando aqui na Emília Costa, e o pessoal cavando, e apareceu aquele barro de cacau, barro vermelho. Eu disse para a mulher, eu disse, senhora, esse foi o motivo da briga. Era o motivo da briga, porque se a mulher tem uma chácara, o marido dela tinha uma fazenda, ela só com os pés de cacau da chácara dela, ela comprava roupa para as filhas, colhendo o cacau do fundo do quintal. Imagine a força do cacau. Se numa roça de fundo de quintal tinha produção de 100, 150 rolas, a mulher, o marido pegava 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 rolas, não importa. Mas ela tinha um cacauzinho para São João, comprar as roupas da filha, os vestidos, comprar as coisas que as meninas dela precisavam. Os meninos machos não, era o pai das coisas. O pai pegava logo, dava um pedaço de terra, as meninas ficavam assim meio... só na parte da roupa da roça de quintal. Então, nós viemos do litoral Lisboa, Libânio, do Vale do Jiquiriçá, família Costa, família Carvalho, você foi pastor da primeira igreja batista de Tamari, de sua ovelha, Zacarias de Grande Carvalho. Hoje estaremos lançando essa semana, depois de sentar com você, estaremos lançando a entrevista inédita com Zacarias de Grande Carvalho, feita há 12 anos atrás. E a gente vai mostrar isso aqui. E também a frente que veio da região de Jiquié e de Jabaquara, porque Gandu era passagem para Jiquié, para Jabaquara, para Itabuna, Camamu, e de Camamu pegava barco para Itabuna, porque essa estrada de Itabuna aí não tinha condição de transitar, não tinha muito rio, muita guarda. E da região do Vale do Jiquiriçá, 360 para terminar. Vale do Jiquiriçá, litoral leste, o Vale do Jiquiriçá aqui no sentido noroeste, o oeste do estado em Jabaquara, o sudoeste em Jiquié e a região sul, Rio Grande do Sul, e Piauí e Birataia.
Gandu ligava a Rio Novo, que é Rio de Contas, Gandu ligava a Jiquié, que é Rio de Contas, Gandu ligava ao Vale do Jiquiriçá, que é a região do vale que os pioneiros chegaram aqui, e ligava ao mar, que é o litoral. Gandu era caminho de passagem de Valença a Jiquié, em determinado momento histórico, como de Gandu partia para Jabaquara, que adentrava na Chapada Diamantina. Esse bate-papo fica para outro momento, que é só para a gente jogar aqui um molho lambão, para dar mais vontade de despertar e encarar esse feijão, essa história maravilhosa. É pimenta na moqueca. Pimenta na moqueca. Então, a gente fecha aqui, agradecendo por fazer essas sociedades, assim, vocês, muito obrigado. Agradecer a nossa coordenadora Cíntia, agradecer ao professor Márcio, a vocês todos que estão aqui no nome, sem vocês aqui não acontece. Agradecer aos alunos que estão aqui, a Lúcio Pedro, o Zé Marcos, ao professor Israel. Estamos começando uma jornada que é trabalhar a identidade cultural do povo de Gandu, do ponto de vista histórico e geográfico, economia, política, sociedade, cultura, sem esquecer que o debate ele é longo, ele é trincado, mas próspero, porque nós estamos na casa de César Libânio, e deste lugar só sai maravilha. Glória a Deus. Eu fico por aqui. Israel, você completa, porque eu não gosto muito de falar desses assuntos de carregabilidade. Porque aí ele toma conta mesmo aí, porque conhecimento sobre territorialidade se chama Marcos Paulo Vasconcelos da Ribeirada. Tá muito bem? Descarvalho. Pessoal, eu quero agradecer de coração a todos vocês, né, nossos queridos alunos aí, alunos acolhedores, né? Professor Márcio, hoje na direção geral desse trabalho aqui, representando a nossa coordenadora Cíntia Almeida, né? Matriarca aqui, né? Do nosso podcast. A Guia, Alice, todos os nossos amigos aqui, professor Marcos Paulo também aqui, professora e diretora Cíntia Valéria, nossas vices, diretoras também, Elma Geane, né? Ao nosso secretário de Educação, pelo todo o apoio que foi feito aqui de logística nesse podcast com os alunos acolhedores. O Wendel Leite, um grande abraço. E, enfim, a todos vocês que estarão assistindo o nosso podcast Além da Notícia com os alunos acolhedores. Até mais!